Então, gente, muito boa noite. Eu estou abrindo essa nossa live, que já é a 10ª. A cada mês nós estamos trazendo um empresário, hoje é uma empresária, e em nome da Câmara Brasil-Israel, né, que essa série ela pertence à Câmara Brasil-Israel, da qual eu tenho a honra de ser diretora de finanças, não negando a minha raça, né, sou diretora de finanças. E então eu queria passar a palavra ao Mauro para que ele fizesse a apresentação da Gilda, apesar de que ela dispensa apresentações, mas como a praxe aqui nossa, né? O Mauro faz aqui a apresentação e nós começaremos com as perguntas. Depois vocês podem também colocar perguntas no chat. Bom, primeiro, muito bem-vinda, Gilda. Para mim é um prazer estar com você aqui, para mim, para a Henriette, né, que a gente sempre chama nomes renomados no mercado da comunidade judaica, né, para trazer esse colorido, né, de vários segmentos diferentes, várias diversidades diferentes, né, para cada um da sua própria abordagem sobre esse meio empresarial. Bom, apresentando um pouquinho a Gilda, ela é arquiteta, sócia de um escritório de arquitetura, conselheira da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, do Reva Kadish, voluntária do Beit Pavel e de outras instituições judaicas. Então, Gilda, sinta-se agora na Câmara Brasil-Israel, né, de Comércio e Indústria, né, que você também faz parte, de alguma forma, dessa importante entidade judaica. Fala um pouquinho, Gilda, por favor, iniciando a nossa conversa aqui, do teu dia a dia profissional. Né? Como é que você lida com a arquitetura, lida com essas funções voluntárias, lida com a sua religião no seu dia a dia? Como é que tudo isso junto e misturado faz parte dessa Gilda que a gente está vendo ao vivo e a cores nesse momento? E se há alguma contradição entre seus diversos chapéus? Às vezes um pouquinho. Na verdade, um chapéu que hoje ocupa menos espaço, né, mas que sempre é um chapéu bem apertadinho, é o de mãe, né? Porque eu tenho 3 filhos, eu tenho meu marido, mal ou bem, a gente, como mulher, tem uma administração da logística da casa. Então, assim, eu sempre fui educada para trabalhar, para ser independente, mas, ao mesmo tempo, a minha geração ainda tem uma carga grande de culpa, né? Com quem que as crianças estão ficando e tudo. Às vezes tem reunião até tarde. Então, esse era o chapéu mais apertadinho para entrar. E as mesmas crianças, que agora já estão todos adultos, também reclamavam um pouco dessas minhas funções, tanto de carga horária excessiva, porque eu sou uma workaholic, como de agora reunião disso, reunião daquilo, lá estou ajudando a organizar, desculpa, mudei assim, né? Organizar festa de Hanukkah, não sei aonde, agora tem eleição, agora estamos fazendo campanha. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é Shidur também, apresentar pessoas. Então, isso é uma coisa que não parece, mas toma bastante tempo, porque você tem que ficar no telefone, tem que encontrar, tem que, né, ter esse jogo de cintura. E eu gosto muito de arquitetura, eu gosto muito de decoração de interiores, eu gosto de revestimentos, eu gosto de cores. Então, assim, vamos dizer, se eu vou num shopping comprar uma blusa com alguém, meu olhar está o tempo todo olhando, e aqui tem um emprego diferente de um material. Então, assim, eu sou uma pessoa realmente que eu sou meio acelerada, às vezes até reclamam disso. Eu sou meio acelerada e olho para muita coisa ao mesmo tempo. Mas a minha cabeça funciona assim, eu funciono bem assim. Às vezes eu deixo um buraquinho aqui e ali, mas eu também sou boa de tapar buraco. Sei, mas, Gilda, me fala um pouco sobre como você consegue conciliar a sua vida profissional com a questão religiosa, porque você é uma pessoa muito religiosa, né? Isso atrapalha de alguma maneira? De forma nenhuma. A gente tem uma religião que é bem diferente da maioria das religiões, porque apesar do Yom Kippur a gente não comer, na maioria das reuniões você prega um retiro, você prega jejuns, você prega coisas assim. O judaísmo ele é feito para esse mundo. A Torá, para existir, tem que estar sendo vivida nesse mundo. Então, não pode ter conflito. E eu não tenho conflito nenhum. Eu trabalhava, antes, né, de me reaproximar da religião, continuei trabalhando conforme me reaproximando da religião, e trabalho cada vez mais também. Pelo contrário, o fato de ter
passado a ser religiosa, me fez com que eu ganhasse uma nova gama de clientes, porque eu passei a conhecer pessoas de outros círculos que eu não conhecia, e aí, por exemplo, aconteceu de fazer o projeto da Sinagoga do Barilã, que é um projeto que me trouxe extrema gratificação, fazer projetos como o Lar da Esperança também, Lar dos Velhos de Jacarepaguá, várias pessoas. E, assim, eu ganhei uma gama muito grande de amigos e conhecidos que eu passei a frequentar outros círculos além dos que eu já frequentava, né? Então, não tem compatibilidade nenhuma. A única coisa que eu deixo claro é que eu não trabalho no sábado, eu não trabalho sexta-noite. E eu acho que isso só gera conflito quando você está indecisa. Quando você fala, não sei, tarará, aí a pessoa vê que tem uma brecha. Na hora que você fala, olha, sábado eu não posso trabalhar. Vai marcar qualquer hora, mas sábado não. Tá tranquilo, entendeu? Esse mês que a gente passou agora é um mês que, em geral, é um mês difícil, porque a gente vem... Vocês viram aquele vídeo do cara no telefone? Of course, I wanna meet you. É muito engraçado. É você. Eu vi aquele vídeo umas 10 vezes, eu rolava de rir, porque a identificação é total. Porque são 2 dias e meio de Rosh Hashanah, 1 dia e meio de Yom Kippur, 2 dias e meio de Sukkot, 2 dias e meio de Shmini Atzeret Simchat Torah. Yom Kippur, todo mundo conhece. Mas você vai explicar o que é Simchat Torah? Como é que é essa cabana? Então, assim, eu tenho vários amigos que são empregados de empresas e esses preferem pedir férias, porque aí realmente é um estresse, preferem pedir férias. O meu marido, quando trabalhava em empresas maiores, já colocava no contrato dele que esses eram dias dele. Eu, como eu sou dona do meu escritório, sou sócia do meu escritório, eu dou meus pulos tranquilamente, eu consigo reorganizar. Teve anos que foram um pouco mais difíceis, teve anos que foram um pouco mais fáceis, às vezes cai tudo sábado e domingo, mas às vezes cai tudo quinta e sexta, aquele dia de pagamento. A gente tem que fazer, mas todo empresário no Brasil tem que fazer ginástica sempre, né? Então, não existe conflito. O resumo da resposta é essa, não existe conflito. É interessante o que você está colocando, porque, na realidade, resumindo isso, seria uma postura profissional, né? Você afirmando a religião, isso passa a fazer parte de você mesmo. Então, o respeito do outro em relação a você e você em relação também ao outro, na medida que você está avisando previamente que naqueles dias, horários, enfim, você não pode trabalhar. E aí eu volto um pouquinho para a questão que você mencionou muito rapidamente do trabalho remoto, né? Com a pandemia, isso se acelerou demais. E quando a gente fala de arquitetura, né, muitas vezes, a gente me corrige isso, a gente tem que estar presente naquele ambiente, né? É um ambiente domiciliar, é um ambiente comercial, muitas vezes. Então, como é que você recebeu, né, esse meio virtual de uma hora para outra, né? Porque não foi uma coisa escolhida, não foi uma coisa que a gente resolveu fazer, mas de uma hora para outra a gente teve que ficar encolhido em casa, né? Então, como é que funcionou isso para você? Eu vou te dizer... Pensando diante daquilo que você falou antes, né? Filhos, né? Questões também domésticas que a gente tem que conciliar tudo isso, equilibrar, né? Como é que você fez esse equilíbrio aí no teu dia a dia? Eu vou te dizer que hoje, olhando para trás, eu vejo que eu tive uma sorte muito grande. Eu peguei Covid no início do Covid, lá em março de 2020. Então, assim, a partir do momento, quando estava todo mundo começando a fechar, porque as primeiras 3 semanas ou 4 semanas, acho que estava tudo fechado mesmo. Então, eu estava de cama, realmente recolhida. Mas depois, eu era praticamente uma das poucas que estavam vacinadas pelo próprio vírus, né? Já com anticorpos. Então, eu não aguento ficar em casa, tenho que fazer as coisas, eu saí fazendo compra para todo mundo, eu ligava para todos os idosos oferecendo compra, buscava tal. E aí, em pouco tempo, as obras comerciais voltaram. Teve vários prédios que restringiram o fluxo de profissionais no prédio, mas as obras comerciais voltaram todas, e a gente estava com uma obra numa parte hotel grande, e aí, como a parte hotel era inteiro ele mesmo, ele foi o primeiro a falar, vamos já começar. Então, eu não parei de trabalhar. Eu não parei de trabalhar. Obra, a gente diz que é plantação de pepino, né? Se tem possibilidade, vai brotar. E a maneira de evitar essa plantação de pepino é você estar acompanhando sempre. Então, eu tive essa sorte de, como eu estava já imunizada, de eu poder estar o tempo todo seguindo nas obras.
A Verônica, que é minha sócia, que é minha irmã, em geral, assim, isso foi uma divisão natural, não foi nada programado, mas uma divisão natural que aconteceu entre nós duas, que ela cuida mais da parte de projeto e eu cuido mais da parte de obra. Então, ela não pegou Covid, ela estava mais nervosa, mas também a situação dela era mais ficar de home office mesmo, e eu indo à obra todos os dias. Nas primeiras reuniões foi um pouco engraçado, assim, acho que todo mundo passou por isso, né? De, onde é que aperta? Cadê o Zoom? Cadê? Não estou ouvindo, não estou vendo. Teve muito isso, né? Quando eu voltei a frequentar a casa dos clientes, porque aos poucos os clientes foram começando a chamar de novo, porque também teve isso. Primeiro, as pessoas ficaram assustadas com a situação da pandemia em si, depois assustadas com o dinheiro, porque não sabiam quando iam voltar, né? Por exemplo, o comerciante, quando é que ele ia voltar a vender, para voltar a ter entrada e tudo mais. Depois teve a parte que as pessoas queriam já fazer obra, mas não queriam pessoas estranhas dentro da sua casa. Então, teve várias etapas. Mas uma coisa que eu vi demais na casa de todo mundo foi o conflito entre as posições de trabalho, os áudios de todo mundo, porque se você, tá bom, eu vou trabalhar aqui no meu escritório, mas aí o teu filho está fazendo dever na sala de jantar, está reclamando que você está falando muito alto no escritório, a tua outra filha está no outro quarto. Eu vi isso na casa de todo mundo. Agora, tem algumas profissões que eu acho assim que se descobriram e praticamente vão abandonar o escritório. Direito, por exemplo, é uma delas. Meus clientes advogados, todos, assim, os escritórios fizeram isso de tamanho. Vários me chamaram para fazer home office em casa, para melhorar, né, a estrutura, a condição, a instalação do Wi-Fi, ou se vai ser cabeado, enfim, botar telas maiores. Mas o pessoal do direito realmente vai ficar forte no home office, né? Então, pegando esse gancho, a questão do isolamento social, essa demanda por reformas que aconteceu justamente nesse período de pandemia. Vamos agora, você falou do comercial, né? Agora vamos falar em termos de residencial. Muita gente começou a trabalhar em home office, então teve que adaptar, né, os ambientes familiares, adaptar para home office, e parece que também áreas ajardinadas, pelo que eu li, as pessoas, né, com necessidade do verde dentro de casa, né, já que não estavam circulando. Você pode falar um pouco sobre isso? Olha, a parte do verde dentro de casa é uma parte que já vinha. Essa procura já estava crescendo muito antes da pandemia começar. Eu acho que todo mundo concorda, todo mundo é da opinião que hoje nós temos uma vida muito mais estressada, cada dia que passa, né? Ontem todo mundo ficou estressado, ao mesmo tempo todo mundo teve um dia um pouco mais zen, porque eu, por exemplo, rendi muito trabalho ontem sem WhatsApp. Eu consegui trabalhar no computador, em vez de ficar, né, o tempo todo respondendo telefone. Então, assim, eu acho que com esse acréscimo do estresse da vida moderna e tudo mais, já vinha numa procura muito grande por mais verde. Muro verde é uma coisa que entrou com tudo dentro de casa, né? Não só de casa, como de apartamento. Aí depois veio para a varanda, depois veio para dentro do apartamento. E com o começo da pandemia, uma coisa que eu reparei claramente, as pessoas retiraram muitos objetos de decoração, mesmo quem gostava de casa com mais informação e tudo, optou por coisas mais clean, não sei se é porque muita gente abriu mão da ajuda em casa, e aí como é a gente mesmo que limpa, né? Resolveu ter menos bibelô, menos enfeite, mas eu vi que de uma maneira geral as pessoas recolheram muita coisa, e cada vez mais as pessoas querem plantas, querem variedade de plantas, querem o próprio muro verde, enfim, uma série de variações dentro desse tema, né? E aí, um comentário que eu queria fazer a respeito disso, que é uma coisa que eu vi muito acontecer, que eu vejo muito acontecer, a pessoa gosta da planta, aí ela vai lá e compra a planta. E não pode ser assim, né? Você fala assim, eu tenho varanda? A minha varanda tem o sol da tarde? A minha varanda tem o sol da manhã? Eu não tenho varanda. Então, assim, as pessoas têm que entender que elas têm que primeiro olhar o seu ambiente e a falar, eu só tenho sol de 8 às 9 e só naquele pedacinho ali onde eu quero botar a planta. Ou não, eu só tenho sol da tarde, então eu tenho que pegar uma planta mais resistente. As pessoas fazem, eu vejo isso direto, todo mundo faz o procedimento ao contrário. Adoro isso aqui, aí vai e compra aquilo ali. E bota num lugar que não tem nada a ver, a luz não é aquela,
a claridade não é aquela, enfim, né? Ou uma planta que pede muita água num vaso muito grande em cima de um piso que é taco ou tábua corrida, também tem que pensar nisso para não prejudicar, né? E é interessante que você está colocando o desconhecimento, né, das pessoas, o que é natural, né, porque houve uma readaptação, né, no ambiente interno, né, da sua própria casa, né, que está morando. Em outras palavras, também a gente está falando de qualidade de vida, né? Cada vez mais a gente está privilegiando ambiente, por exemplo, como você falou do advogado, que tem a home office, né? Que a gente consiga, né, planejar esse home office, às vezes um quarto virou escritório, né? E aí muitos também estão saindo de cidades grandes para ir para cidades menores também, né? Pela qualidade de vida. Então, tudo isso é importante. E entrou um fator aí também que é importantíssimo, principalmente no início da pandemia, que é o streaming, né? O streaming criou teve um avanço extraordinário. E aí eu queria tocar nesse ponto para entrar em outro aspecto também, que é o teu aspecto, vou voltar um pouquinho para o teu aspecto mais religioso, mais judaico, né? Dentro do teu, porque você tem, começar a falar das tuas atuações são várias, né? Então a gente tem que começar a selecionar algumas atuações. Falou da arquitetura agora, vamos um pouquinho para o teu lado judaico. Pegando no streaming, você sugere, você é viciada de alguma maneira, no bom sentido, claro, de algumas séries judaicas, né, ou israelenses, filmes, e dentro dessa linha também, tem algum programa de culinária judaica? Você tem uma coluna, né, dentro da comunidade de TV, que você recomenda algum acesso, um canal de YouTube, por exemplo, que você recomende nesse assunto? Como é que você vê esses programas judaicos, né, ou israelenses, que estão invadindo, inclusive, o Netflix, né, invadindo grandes, né, redes de streaming, né? Invadindo e sendo premiados, né? Olha, você fez umas 10 perguntas juntas aí, né? Isso aí tem um espectro enorme para responder. Eu vou te dizer uma coisa, eu particularmente, tá? Eu comecei, como todo mundo, vendo Netflix, assim, né? Sempre via um pouquinho, mas aumentei muito, né? A quantidade no Netflix. Rapidamente enjoei e comecei a ler muito, porque eu amo ler. E eu acho que não tem comparação você ler um bom livro a você ver uma série na televisão. E aqui eu tenho uma parceira aqui assistindo a gente, que eu e ela, o tempo todo, uma deixando livros na portaria da outra, a gente fez um clube do livro entre a gente, né? Então, Quem é, Sarita? Eu e Sarita trocamos livros direto. E gosto muito de ler, li muita coisa boa, inclusive livros de autores judaicos também, li bastante coisa. Com relação ao programa de culinária, eu, como todo mundo, eu gosto bastante da Rita Lobo também, mas também cansei um pouco disso. Eu sigo várias blogueiras de culinária kasher dos Estados Unidos, mas eu não sei, eu acho que estou falando agora por mim, tá? Eu estou nessa aceleração de que é muita coisa ao mesmo tempo, então eu fico assistindo uma coisa, jogando joguinho, falando com alguém, eu não tenho tido muito foco assim numa coisa só. A única coisa que eu sento, desligo tudo e curto é ler meus livros, principalmente no Shabbat. Aí eu fico, sabe, é o meu momento recarga mesmo. Tem uma americana que fez aliar para Israel, chamada Jamie Geller, que ela tem um canal no YouTube e no Instagram, que é bem legal. Tem uma outra moça de Nova York chamada Biz in Brooklyn também, que ela também tem bastante coisa interessante. E até isso também, eu gosto muito de ler livro de receita e gosto de procurar, mais do que receita hoje em dia, que eu tenho muita coisa de receita, eu gosto mais de ler a história de pratos judaicos, as propriedades de certos alimentos, eu estou indo mais na raiz da história do que lá na frente da receita, né? Quanto a um streaming que eu curti muito, esse eu vi bastante na pandemia, enquanto tinha coisas que me interessavam, era um canal israelense chamado, acho que é Easy, acho que é IZZY, que as séries são quase todas em hebraico, com legenda em inglês. Eu adoro ficar ouvindo hebraico, vivo tentando ter aula de hebraico,
e já vi que hoje em dia está mais difícil de entrar, mas, assim, enfim, Netflix aproveitei Gerência, muito. exatamente, Luísa. É, Lançada ah, logo no início da pandemia, né? E é o chamado Netflix Gerência, só tem produções de gerência, né? exatamente, exatamente. Então, teve alguns que eu vi ali que eu achei ótimos, e umas coisas bem engraçadas, assim, umas coisas bem judaicas, bem israelenses, assim. Eu adoro quando você pega aquela coisa da vida daquele lugar, assim, não só de Israel, como de outros lugares, mas, obviamente, que de Israel mais ainda. E, com relação às séries judaicas, eu vou te dizer uma coisa. Eu gostei muito de Stissel, como a maioria das pessoas, mas eu ainda acho que 99,9, o Stissel é que é um pouquinho menos pior. Todas as outras são séries extremamente preconceituosas. Eu acho que tem um viés de propaganda antissemita ou antirreligiosa, porque se você parar para pensar, avaliar, né? Você não viu um prato de comida gostoso na casa do Stissel, a família toda só come ovo, pão e tomate, e o kugel que ele reclama que está frio, e está na cara que é um kugel gorduroso. As casas são sempre feias, as pessoas estão sempre tristes, são sempre meio deprimidas. Então, eu acho assim, que se a ortodoxia fosse aquilo, não ia ter mais ortodoxo no mundo. Porque, por mais que o judeu goste de sofrer, tem um limite, né? Tem um filme que passou muito tempo atrás num festival de cinema judaico, A Carne, não sei o quê, de um açougueiro que ficava na dúvida se ele começava um caso com um garoto da Yeshivá que foi trabalhar com ele no açougue e mostrava a mulher dele. Você olhava para a casa dele, para a mulher dele, você ia falar, meu Deus, qualquer um ia querer ficar com o garoto da Yeshivá, porque tudo ali era triste. E, assim, gente, não pode ser assim. Não existe o mundo do Instagram, onde todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, todo mundo é magro, mas também não existe um mundo onde todas as mulheres são feias, todos os homens são deprimidos, todas as casas são horrorosas. Então, eu fico triste porque eu não vejo isenção, entendeu? Eu não vejo exatamente isso, isenção nesse olhar. Até ao cúmulo de uma americana agora, que não é aquela que a menina foge para a Alemanha, é uma que ela morava em Mondsey e passa a ser CEO de uma empresa de calcinhas e tudo mais. É a CEO da Elite, né? Da empresa Elite. Exatamente. Aí ela fala, não, porque eu adoro cantar e no judaísmo as mulheres são proibidas de cantar. Como assim, querida? Aonde que ela viu que a mulher é proibida de cantar? Um homem que segue mitzvot evita de ouvir uma mulher cantando. Existe uma diferença entre um homem que segue mitzvot não ouvir uma mulher cantando para uma mulher ser proibida de cantar de 180 graus, né? E várias outras coisas que eu não vou dar spoiler e também não quero entrar, mas assim, é constrangedor, porque é mentiroso. Então, tem uma propaganda, sim, com um viés, sim. Né? Eu acho isso muito injusto. Essa série que você mencionou, Gilda, vai ter a segunda temporada agora. Já acabaram de anunciar a segunda temporada e ela eu também não vou dar spoiler, mas ela leva a família para Nova York, né, para poder trabalhar também na Elite, e todos eles vêm de uma família ultra-ortodoxa, né? Olha, Mauro, para você ter uma ideia, eu vi um capítulo, porque estava todo mundo falando nos grupos de WhatsApp, eu sou muito curiosa, eu quero participar, quero dar minha opinião, quero ver, né? Mas eu cheguei ao final do capítulo por obrigação e me recuso a gastar tempo da minha vida vendo aquilo. Ela fala, porque tem que andar de peruca, não sei o quê. Aquele cabelo que ela está na série o tempo todo, se ela não estiver de peruca, ela está com pelo menos uns 5 apliques e tic-tacs para dar aquele volume. E ela não ficou menos que 1 hora no cabeleireiro por dia para fazer aquilo ali. Então, assim, desculpa, não é honesto, não é honesto. É igual você voltar da pescaria, ter pego uma cocoroquinha desse tamanho, passar no supermercado, comprar uma tainha, sei lá, um badejo desse tamanho, chegar em casa se gabando para tua mulher, olha o badejo que eu comprei. Não, meu filho, você pegou a cocoroquinha, só aí tu parou na pescaria para comprar, não é honesto. Né? Eu acho isso um desserviço, eu fico triste porque eu acho um desserviço. Realmente. Mas, Gilda, agora mais uma praia onde você navega
que é a questão das entidades judaicas, né? Você atualmente é conselheira da Fierj, né? Também do Hevra Kadisha e voluntária do Beit Lubavitch. Você pode falar um pouco sobre, inclusive, o interessante do Hevra, né? Porque é uma entidade muito masculina. De repente, uma mulher, ou eu estou exagerando? Eu sempre achei Não, que só não tinha está homem exagerando, ali, não. né? E também sou voluntária do Thai Sachs Brasil. Não está exagerando, não. E foi uma coisa que, assim, eu conquistei. Assim, eu não tenho pudor de dizer. Como eu falei, eu gosto muito de ler e tal, e aí, em geral, eu dou preferência para ler, no Shabat, eu dou preferência para ler livros de temáticas judaicas, ou ligados à Torá, ou sobre os nossos sábios, Tzadikim. E aí eu estava lendo o livro de vida de alguns Rebbeim, né, de alguns Rebes, e vi que todos sempre estiveram ligados ao Hebra Kadisha. E eu já tinha tido um amigo há anos atrás, que hoje mora em Israel, que era do conselho do Hebra Kadisha, eu perguntei para ele, que mulheres que são do conselho do Hebra Kadisha? Ele falou, não tem mulher. E aquilo tinha ficado na minha cabeça, eu tinha falado para ele, peraí, como assim não tem mulher? Tem que ter mulher, a opinião feminina é importante em qualquer conselho, porque você tem visão diferente, você tem uma ótica diferente, tem que ter. E aí eu comecei a encher o saco, me empurraram meio de banda, assim, cada um, toda hora alguém que eu falava me dava um perdido. E, na próxima reunião a gente vai ver tal. E aí eu fui me envolvendo com outras coisas, deixei um pouco de lado. Aí quando eu comecei a ler isso de como os rebes eram ligados ao Hebra Kadisha e entender a importância do Hebra Kadisha na história judaica mundial. Não é o Hebra Kadisha ali da Praça da Bandeira. O Hebra Kadisha é uma instituição que existe há centenas de anos no mundo inteiro e é muito maior do que simplesmente um cemitério. Tem uma parte assistencial muito, muito importante. Aí eu comecei a perturbar. E falando, não pode. Tem que... A mulher também não é enterrada? E como é que vocês vão resolver coisas tão importantes sem ouvir uma opinião feminina? Não pode. E aí, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí eles consultaram rabinos também, porque o Estatuto da Hebra Kadisha diz que é uma instituição ortodoxa, nunca teve uma mulher realmente, e aí os rabinos falaram que eles consultaram, falaram que realmente não tinha problema entre a mulher. Aí eu mais uma outra moça, conseguimos ser aceitas no ano de comemoração dos 100 anos da Hebra Kadisha no Rio de Janeiro. A gente conseguiu ser aceita no conselho. E vou te dizer, viu, faz diferença. A CPI da Covid também, né? As mulheres tiveram que batalhar porque não tinha nenhuma ali, né? Você sabe que às vezes a bancada eu falei feminina isso, é fundamental, né? Eu falei isso outro dia numa reunião, eu me sinto meio que maravilha, sabe? No júri do Silvio Santos, aquela que dá 100 para todo mundo. Eu fico Gilda, como é que isso acontece nos outros estados, nos outros Hebra Kadishas espalhados pelo Brasil? E você sabe que eu nunca perguntei, mas eu vou te dizer que eu tenho a impressão que não tem mulher. Eu acho que não tem mulher. E eu acho que hoje em dia não tem mais espaço nem condição de qualquer coisa, do mesmo jeito. E aí me questionaram muito isso também, né? Por que no lar das crianças só tem mulheres, por exemplo, mas no Fronfen, que era o lar da dama israelita, mas aí está no título, lar da dama israelita, mas no Fronfen já tem homem no conselho, né? E aí começaram a dizer, você está forçando a barra no sentido, tem que ver no outro também. Tudo bem, mas então o homem que diga, olha, eu acho que eu tenho que fazer parte. Mas, assim, eu acho que o mundo mudou tanto, a gente tem tanto tipo de pessoas de todas as situações que tem que ter representantes de todos os segmentos, principalmente dos dois sexos, né? Eu queria pegar esse gancho também, Gilda, e te ouvir sobre a importância, e você faz muito bem isso, do trabalho voluntário. Né? O que te enriquece o trabalho voluntário e como ele contribui também para a própria comunidade que você atua? Eu vou te dizer uma coisa, o trabalho voluntário devia se chamar trabalho obrigatório, porque ele devia ser obrigatório. Inclusive, nos currículos das universidades nos Estados Unidos, tem pontos para quem também faz trabalho voluntário, né? A gente aprende muito, muito, a gente se dá muito, a gente toma muito na cabeça também, o que também é um aprendizado, porque a pessoa tende a achar que porque ela está fazendo um trabalho voluntário, todo mundo tem que dizer obrigada, né? Você é o máximo. E não é assim. Tem muita crítica,
Tem gente que acha, porque está fazendo trabalho voluntário, pode fazer mal feito. Tem gente que acha que todo mundo tem que agradecer porque está fazendo trabalho voluntário, e, na verdade, não. Porque a gente conquista uma satisfação interna, isso dá um prazer interno de você estar fazendo bem ao próximo, que é fantástico. Deus não fica devendo, tudo que você faz em prol do ser humano, Deus te devolve, né? E de preferência, em geral, mais do que você deu. Você, quando dá tzedakah, você sabe que a tradução de tzedakah não é doação, é justiça, né? Então, assim, quando você está dando dinheiro, você está dando um dinheiro que, na verdade, você é guardião daquele dinheiro, você não é o dono daquele dinheiro. Os teus méritos são teus, mas Deus colocou essas coisas, né? Deus que nos proporcionou essas armas. Então, você pode dar tzedakah de dinheiro, ou você pode dar tzedakah de expertise e tzedakah de tempo. Então, assim, todo mundo tem alguma coisa que pode dar. Seja... sou boa em finanças, então vou ser diretora de finanças, sou boa de comunicação, então vou aproveitar para divulgar as instituições judaicas de uma maneira mais produtiva para elas, seja, já que eu sou arquiteta, eu posso ajudar a escolher uma decoração, ou já que eu tenho um timbre de voz mais alto, eu posso ser narradora, ou eu gosto de ir no lar, enfim, todo mundo tem alguma coisa que pode contribuir, que pode somar. E vai ganhar de volta em todos os aspectos, desde a satisfação pessoal até das novas amizades, de descobrir realidades novas, que é uma coisa que enriquece todo mundo barbaramente, culturalmente. Isso é um vício, vira um vício e, na verdade, acaba que assim, é quase que interesseiro, porque dá muito prazer, muito. E é interessante que essa questão do trabalho voluntário, o Brasil não tem essa cultura, né? Você vê, eu me lembro, eu fui aos Estados Unidos, né? Lá quem não tinha trabalho voluntário era uma exceção, todo mundo fazia serviço voluntário, né? Agora, aqui no Brasil, a comunidade judaica tem essa cultura do trabalho voluntário, quer dizer, eu digo assim, comparativamente com a sociedade, né? Como um todo. Eu acho que isso vem também muito de casa. Eu sempre fiz trabalho voluntário, sempre militei, e isso que eu posso dizer é o seguinte, a satisfação é enorme, quer dizer, a gente trabalha, mas, na verdade, é muito gratificante para nós. E eu acho muito importante a gente ter essa noção de que nós estamos fazendo um trabalho voluntário, não é porque eu vou ganhar lá na frente, Deus vai ver que eu estou fazendo. Não, é pela satisfação pessoal da doação. Você se essas coisas que eu falei são coisas em paralelo, né? Tipo assim, não é pensar, porque a pessoa pode chegar e falar assim, tá bom, eu vou lá trabalhar pela instituição tal, e quem é que vai ganhar o dinheiro que eu tinha que estar ganhando de hora tal a hora tal no escritório, né? Estou falando nesse sentido. É lógico que eu não vou ajudar ninguém para ganhar pontos com Deus, não é esse o ponto. Né? Não, mas tem gente que pensa assim, Gilda. Não. Tem gente que fica contabilizando. Bom, dei tantas horas, então já vou... Não é por aí. E aí, se você me permite, você falou uma coisa que eu descobri, né? Vivendo isso, eu descobri, e eu acho incrível. São dois aspectos, como a gente falou logo antes, quando a gente estava batendo um papo, né? Que tudo tem vários aspectos. É que tem muito pouca gente na comunidade judaica que ajuda. Se você pensar no número de judeus do Rio de Janeiro e o que os nossos avós, pais e bisavós fizeram quando chegaram, a gente construiu, que eu digo eles, né? Construíram 3 clubes, não vou nem botar o Clube da Barra, que já é mais recente, mas fizeram Hebraica de Niterói, Hebraica do Rio de Janeiro, o CIB, o Monte Sinai, o Lar dos Velhos, o Lar das Crianças, o Hevra Kadisha, o Cemitério do Caju, as escolas, tudo isso com pessoas que estavam muito mais duras do que a nossa geração, né? Então, eles fizeram uma quantidade de coisas muito emocionante, muito de tirar o chapéu. Hoje, você vê a nossa geração, onde é até mais fácil você participar de uma reunião por Zoom, você não tem que ir até Jacarepaguá para ver o negócio, não sei o quê. Você tem o celular, você já vai ajudando e tudo mais, você vê muito menos gente ajudando. Então, isso é uma coisa que me entristece muito. Por outro lado, eu não vejo, pode ser que eu esteja enganada, porque eu também não conheço tudo, mas, assim, de uma maneira geral, eu não vejo
grupos sociais ou religiosos ou o que for que tenham a organização e a união e o auxílio que a comunidade judaica tem. Isso é uma coisa emocionante. Você chega no WhatsApp e fala, gente, eu soube de uma moça que vai perder a casa não sei aonde, porque está com o IPTU atrasado. Na mesma hora, todo mundo colabora. Aí o outro fala, Gilda, não sei quem caiu, quebrou a perna, está sem lugar, não tem plano, não tem hospital, não sei o que, começa um a ligar para o outro, quem conhece o médico que pode conseguir vaga no hospital, tarará. Isso é uma coisa, assim, é muito emocionante. Agora, eu acho realmente que mais gente tinha que se ligar nisso, pensar o que pode fazer, porque você tem todo tipo de trabalho. Desde você ajudar a montar todo o faturamento, a otimizar, tarará, de uma instituição que está quase falida, até você ir no Lar da Esperança e botar a comida nas quentinhas que vai para a casa das pessoas. Magali está falando do Mitzvah Online, exatamente, o Mitzvah Online faz muito isso também, de ajudar pessoas com coisas pontuais, né? Porque você tem problemas enormes e você tem problemas pequenos. Outro dia eu vi num grupo, a mulher trabalha no Itaú e errou de fechar o caixa, tinha que botar 3 mil de volta e ela não tinha os 3 mil. Quem precisa devolver 3 mil para um caixa de banco hoje em dia? Baruch Hashem, o problema está razoavelmente fácil de resolver com a ajuda dos amigos, né? Comparado com tantos outros. Então, assim, quando você pensa que tem todo tipo de ajuda que é útil, que pode ser útil, que pode ser importante para uma instituição e tudo mais, dá muita pena que a gente, com 15, 20 mil pessoas no Rio de Janeiro, não arrebanhe mais ajuda, né? E muitas vezes, por isso está falando, Gil, que esse aqui, na verdade, é um trabalho de conscientização, né, o trabalho educacional, né, que vem de berço, né, um trabalho também comunitário, que a gente se vê envolvido com a comunidade que a gente atua, seja ela qual for, né, nesse caso que a gente está falando de judaísmo, né, e essa troca, né, é riquíssima. Eu sempre dou exemplos, né, de jovens, nossos jovens, que tem movimentos juvenis, são 4 movimentos juvenis no Rio de Janeiro. Quer dizer, quanto de aprendizado que eles não adquirem. Eu estou falando de relacionamentos, né, que vão ficar para a vida toda, independente da escola, né, daquele momento escolar. Eu estou falando de experiências incríveis que estão adquirindo e também, na hora que eles fazem, por exemplo, organizam, né, um tipo de evento, estão envolvidos na organização, isso vale para a vida profissional. Né? Então, totalmente. O quanto que isso não é válido, né? E ele leva essa educação para o meio familiar, para o meio educacional, para tudo, para todas as relações que ele tem. Então, isso eu acho que é extremamente rico também dentro do que você colocou. Né? Eu ia dizer isso, as nossas notas, nossos movimentos juvenis fazem isso, eles trazem essa educação, porque você vai numa favela ajudar a distribuir, não sei o quê, tem visita aos lares, eu acho até que podia ter mais, tá? Mas tem isso. O Hillel, além dos movimentos juvenis, uma coisa que eu acho que talvez fique um gap é que a gente vem no movimento juvenil onde a gente aprende a fazer isso, e aí depois começa a vida profissional, quando as pessoas estão na faculdade, estágio e prova, não sei o quê, e aí ela é obrigada, meio que por foco na profissão, a dar uma parada nisso, e às vezes não retoma o bonde mais na frente, sabe? Mas porque essa educação a gente tem. O Releu tem alguns programas nesse sentido para exatamente para ocupar esse vácuo aí que tem. Uhum. Outro ponto interessante que você colocou é que, na realidade, quando a gente fala de ajuda comunitária, de um trabalho voluntário, né, todos os lados ganhando, né, de alguma maneira, né, pode ser do ponto de vista tempo, que tempo é um bem valiosíssimo para a gente hoje, né, como muito. Também um ponto de vista profissional, ou seja, pegar o que você tem de qualificação, de conhecimento técnico, e também transmitir isso ou transferir isso para alguém. Mauro. Vou dar só um exemplo, só para concluir. Uhum. Eu atuo enfim, tenho o privilégio de atuar com uma entidade que é mundial, inclusive, que é a Bnei Brit, né? Então, ela tinha, não sei como é que está hoje, né? Porque com a pandemia mudou, um programa que profissionais dão tempo, médicos, por exemplo, oferecem 3, 4 atendimentos, 2 atendimentos, enfim, depende daquele médico, por mês para pessoas carentes da comunidade, que a Bnei Brit ela elege, né, como a pré-qualificação.
Então, é um tempo que está dando, é um atendimento que está dando extremamente rico. Não mexe, teoricamente, com dinheiro, né? Aquele tempo vale dinheiro, aquele tempo vale felicidade do outro lado e vale ajuda também para aquela pessoa que está recebendo aquilo. Um exemplo que eu ia dar, como é que as coisas podem ser simples, por exemplo. Eu não sou mais da Choméria, não sou mais do Dror, mas chega em Pêssar, que é quando eles têm a época de vender o vinho e a maçã para ajudar a fazer caixa, se eu tenho 1.000 contatos, 2.000 contatos, o simples fato de eu pegar aquela propaganda e passar para a minha rede de amigos já é uma ajuda muito grande, né? Se você puder ajudar a empacotar, se você puder ajudar a entregar, se você... são outros 500, mas o simples fato de uma pessoa, de madrugada, não tem tempo para nada, de madrugada, no banho, pega ali, encaminha na sua rede, divulga. Pô, o que é comunicação? Hoje em dia, comunicação é tudo, né? Então, tem muita ajuda que pode ser feita. E uma coisa que eu acho muito importante frisar, a gente tem a ilusão de que a gente está ajudando, mas, no fundo, quem é ajudado somos nós. Foi o que eu falei. Cresce demais. Exatamente. E essa questão de ficar achando que... por exemplo, vou dar o exemplo da minha irmã, que está até aqui, a Márcia. Ela queria prestar serviço voluntário no Frunfaren, tá? Então, o que aconteceu? Ela se tornou curadora de uma senhora idosa. Foi um trabalho, ela ficou anos como curadora, ela assumiu a curatela dessa senhora. Uma responsabilidade muito grande. Muito grande, então. E ela, como bióloga, né, biofísica, se tornou curadora. Então, a imaginação não tem limites. Você não precisa ficar presa, porque então lar de idoso, mas eu não tenho jeito com idoso. Não necessariamente, você pode, N coisas, informática, o intergeracional. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, porque nós, como eu e Mauro, que estamos trabalhando muito a questão de longevidade, envelhecimento ativo, a intergeracionalidade, né, esse contato do idoso com o jovem, ele é extremamente produtivo para ambos os lados, inclusive a questão do preconceito, do idadismo, né? Você vence o preconceito a partir desse convívio, em que o jovem ele passa a ter um entendimento diferenciado do idoso. Com certeza. Eu não sei se você lembra, na época que eu fui no Frunfaren, que você estava lá, e a gente estava conversando exatamente sobre os conflitos do Frunfaren com a sinagoga do Frunfaren, né? E eu estava sugerindo exatamente a mesma coisa que quando a gente encontra um pilar onde a gente não queria numa obra, né? O que é problema tem que virar a solução. Se aquilo ali está ali, vamos transformar o paradigma e virar a solução, né? Então, em vez de achar que a sinagoga e o kiddush da sinagoga pode incomodar o idoso, vamos fundir as duas coisas e trazer o kiddush para junto dos idosos, e com isso injeta ânimo, injeta vida no outro, né? A questão da longevidade é uma questão que entrou muito forte na arquitetura. Tem uma série de coisas hoje em dia que a gente já parte do certo princípio, e não precisa nem estar lá na frente, não, para cada vez, assim, né? A partir dos 55, 60 anos já são coisas que a gente se preocupa, que antigamente nem se falava, igual a gente andava de bicicleta sem capacete antigamente, né? Estamos todos aqui, mas enfim, de tirar degrau de banheiro, de tirar banheira de banheiro, que é uma coisa perigosíssima, de botar barra de segurança, de fazer portas mais largas. As construções no Rio de Janeiro têm portas mínimas, então cadeira de roda não passa na casa de ninguém. Então, assim, você vai... Não é que você queira que a pessoa... já sei que vai ficar numa cadeira de roda, não é isso. Mas o fato da pessoa ter uma certa idade, você sabe que existe uma chance grande de ter desgaste de algum mecanismo do corpo que vai precisar fazer uma cirurgia, que eventualmente vai ter que ficar... Então, é uma coisa que a gente já tem que pensar. Quando vai começar uma obra, se a pessoa tem uma certa idade, eu já vou logo sugerindo. Vamos fazer portas mais largas, ou, de repente, botar uma campainha de emergência. A iluminação fundamental.
Exatamente. Luzes em lugares estratégicos, uma luz, você já sabe que a pessoa vai ao banheiro de madrugada, então ela não pode cair, mas ao mesmo tempo a luz não pode ser forte para ela não acordar, então a gente já bota uma luz com sensor num lugar escondidinho para dar aquela luz que a pessoa não fique desnorteada, mas ao mesmo tempo não, né? Porque aí desperta, porque não tem uma pessoa a partir de uma certa idade que não acorda para ir ao banheiro de madrugada, né? Tem uma série de coisas hoje em dia que já são pensadas para isso. E aí os geriatras e os gerontólogos vêm trabalhando muito com os arquitetos, né, no sentido da casa segura, né, o conceito de casa segura. Agora, inclusive, com Alexa, com diversos mecanismos também de inteligência artificial, isso tudo vai melhorando a qualidade de vida, né? Nós vamos tendo a longevidade com qualidade de vida, porque não adianta ser só longevo e ter uma vida precária, né? Uma condição de saúde, ou então tá muito bem fisicamente e ter um tapetinho que tem o tapetinho matador, né? Que cai, partiu o fêmur, acabou, né? Exatamente. Então, não é que acabou, mas, enfim, uma das coisas. Queda em idoso é o maior ocasionador de mortes em idosos, é a queda, né? Então, eu sei que você e os arquitetos, de modo geral, estão bastante preocupados com essa questão. Eu ia voltar também para o aspecto de tecnologia e voltar para a integração, que a gente está falando, integração intergeracional, né? Entre gerações. É fundamental. Eu me lembro quando meus filhos estavam no LS, eles promoveram lá, e eu acho que até hoje existe isso, ainda bem, um livro exatamente da história da família, né? Então, isso nas escolas judaicas é muito comum. E quando a gente prepara um livro, a gente tem que entrevistar gerações mais velhas, né, para contar histórias. Esse projeto maravilhoso. E aí há um registro, há um legado que é deixado, né? Depois de vários anos, aquela criança, né, muitas vezes, ela vai olhar aquilo lá, vai transmitir isso para os filhos, para os netos, e a educação judaica que a gente está falando em outros aspectos, né? Muitos vieram de um lugar, outros vieram de outro lugar. Por que chegaram até aqui? Porque esse porquê é aonde o judaísmo sobrevive, né? É o dos porquês em cima de porquês. Então, isso é muito interessante. E indo para o aspecto tecnológico, essa integração é fundamental também quando o neto ou quando o filho ensina a tecnologia para aqueles mais velhos, né? Para o avô, por exemplo. E agora, na pandemia, mais ainda, isso se acelerou cada vez mais. Então, é muito bacana. Você vê isso dar certo? As gerações. Você vê isso dar certo? Totalmente. Eu não vejo. A experiência que eu tenho... Eu conheço startups que são voltadas justamente para isso. Tudo bem, mas não o neto. Eu estou dizendo no caso do neto. Eu vejo, não estou falando só dos meus filhos em relação aos meus pais, nem aos meus sogros, não. De uma maneira geral, o neto é o que pega... O que você quer? Aí faz assim, devolve já feito. Ele não tem saco para explicar. Mas os que têm saco para explicar... Exatamente, isso que eu ia falar. Depende muito aí é ótimo. do desejo dos dois lados. Quando isso ocorre, quando esse match ocorre, né, a necessidade do mais velho de aprender essa tecnologia, também para a convivência, para a socialização. E, do outro lado, a vontade, né, do mais jovem em aderir a isso, né, de maneira adequada, né, e poder integrar e absorver o conhecimento daquele mais velho em outros aspectos também, isso é riquíssimo. Então, essa valorização... Mas eu acho que isso é igual a pedir para pai ensinar para dirigir. Igual antigamente, era a pior coisa que você podia fazer era pedir para o teu pai ensinar a dirigir, porque ia dar briga, você ia sair chorando, ia largar tudo no meio, ou pai ou namorado, né? Hoje pedir para neto ensinar computador. Esquece o neto, chama um professor, que você vai descobrir que não é um bicho de 7 cabeças e a coisa vai. Porque, em geral, eu vejo que os netos dão quase que uma frustração, porque fazem tão rapidinho, a pessoa fica tão agoniada que ela se dá conta de quanto que ela não sabe, que aí acaba gerando aquela barreira. É melhor nem tenta. Chama logo quem sabe, que fala com a linguagem do idoso, que tenha paciência, que tem muito mais chance desse idoso ser bem-sucedido, né? E um outro problema, vocês sabem que a gente é todo mundo mais ou menos da mesma fase, a gente viu o VHS chegar. Aí passou não sei quantos anos, a gente viu o CD chegar. A gente andou de
Discman, né? Agora é o tempo inteiro, nova atualização do software, aí já fica, meu Deus do céu, o que agora essa bolinha apareceu? Não sei o quê. Então, é difícil para os pais idosos acompanharem, né? É exponencial, né? Nós estamos na era digital e nós temos toda uma geração analógica ainda, né? Que não entrou ainda no mundo digital. Então, é um conflito muito forte. Mas eu posso dizer a vocês assim, nós terminamos essa semana a terceira chamada de Senior Techs. Senior Techs são startups voltadas para os sêniors, né? Que hoje está em 50 mais, era 60 mais, agora é 50 mais, daqui a pouco já está 40 mais, né, Mauro? Então, nós tivemos quase 80 candidatos. Que bom! Então, esse mercado está começando a chamar atenção, até porque é um mercado em crescimento exponencial, né? Nós temos a nossa pirâmide etária, está ficando uma bola etária, não é mais pirâmide. Sem dúvida. Já está... Então, isso nós sentimos, não é apenas um fenômeno da nossa comunidade, nem do país, mas um fenômeno mundial. Então, é muito importante esse trabalho que nós temos feito, no caso, eu com o meu chapéu do Aging 2.0, da conscientização da sociedade, né, para essa questão da longevidade, da qualidade, do envelhecimento com qualidade de vida. E nós estamos caminhando aqui, são 19h57, eu queria dizer que essa live está sendo um sucesso estrondoso, tivemos cerca de 35 pessoas online, depois nós vamos colocar no YouTube, ela completa para quem não assistiu, e depois temos aqueles famosos melhores momentos, 5 minutos, né, para os mais apressadinhos, que não tem tempo para ver tudo. Mas eu queria dizer que o Cláudio, que é o nosso presidente, está aqui presente, apesar da Gilda ser minha prima, vou fazer aqui o disclaimer, né? Não fui eu que a convidei, foi o Cláudio, né? Que até ficou muito surpreso que somos primas, né, Gilda? Agora estamos fazendo já esse disclosure, né, para todo mundo. E, Cláudio, você quer dar uma palavrinha aí, por favor? Sim, claro. Vocês estão vendo que eu estou falando aqui, caminho de casa com o cinto aqui de segurança, parei aqui um pouco para falar, né? Tive uma consulta médica, por isso que acabei entrando um pouco depois, mas a Gilda é uma pessoa extremamente querida, minha conhecida há muito tempo, e quando eu assistindo a última entrevista aqui desse sucesso que é o orgulho empresarial, na hora eu liguei para a Henriette e falei que tem uma pessoa que vai dar como uma luva, porque além de ser assim uma pessoa hiper solícita, ela, em tudo que ela faz com muito carinho, com muita dedicação, e o segredo do sucesso é esse aí. Então, Gilda, 1 milhão de vezes mais, muito obrigado. Você que está com o coração apertadinho por causa do Mendes, que viajou ontem, sei disso, né? Então, eu falo para você o seguinte, em como eu trato meu filho, porque eu gosto demais de vocês todos, vocês sabem disso. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade de falar. Eu estava meio tensa, né? O que eu vou, né, poder somar, agregar? Você vê, podíamos ter mais 1 hora aqui de papo que o pessoal todo ia fazer. Nem percebi que já passou 1 hora. Pois é, menina, já passou 1 hora. Eu vou olhar aqui o relógio, gente, já 19h59, como é que pode, né? Mas, enfim, foi um sucesso. Eu quero te agradecer muito em nome da Câmara e de todos os presentes, porque acho que foi um presente, foi um presente para todos nós. Uma delícia de papo. Espero que você tenha gostado também, né, Gilda? Adorei. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Me senti muito, né, prestigiada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Acho que é importante, sim, a gente sempre falar tanto das nossas dificuldades e conquistas no dia a dia, né? Como profissionalmente, como socialmente, como dentro do nosso grupo de comunidade judaica carioca, que é um grupo que vem sofrendo muito nos últimos anos, seja de perda para Aliá, para São Paulo, ou pela assimilação, enfim, em todos os campos. E aí, junto, a gente vai sempre poder crescer, né? E nos ajudar sempre mais.
Estou sempre à isso aí, disposição. se vocês estiverem vendo o chat, muitos elogios, estamos todos muito felizes, né? Que bom. Quero agradecer ao Cláudio pela indicação, porque eu não poderia fazer, né, da minha família, ficava chato, né? Mas como o Cláudio sugeriu, eu rapidamente encampei. E o Mauro também, evidentemente, né? E o Cláudio também é um exemplo muito bom de voluntário dentro da comunidade também. Isso, um trabalho belíssimo. Um trabalho muito bacana, muito bacana. E é um cara tranquilo, porque às vezes a gente vê pessoas que são estouradas, né? Eu mesmo já fui muito mais estourada do que eu sou hoje em dia. E aí você aprende que não adianta, né? Não adianta, a gente não ganha nada no murro, a gente ganha ponderando, pensando, somando, equalizando, né? São os soft skills, né? Os soft skills estão em alta, né? Viva a inteligência emocional. Então tá, gente. Então, boa noite a todos, muito obrigada, e vamos encerrando aqui. Mauro, quer para as suas últimas palavras? Só avisar que daqui a menos de um mês tem outra, né? Outro Orgulho Empresarial, né? Que a gente vai chamar outro convidado especial. Em breve a gente vai estar anunciando a data, né? E quem é esse nome aí que vai fazer também a diferença. Isso. Aguardem.